Segundo o Ministério da Agricultura, o crédito rural atingiu um recorde no primeiro mês da safra 2021-22. Foram mais de 27 bilhões de reais já contratados neste início de temporada, na modalidade preferencial de juros controlados. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o executivo, o CEO da Terra Magna, o Bernardo Fabiani. Vamos conversar com ele pela internet. Muito boa tarde. O que motivou, na avaliação do senhor, essa forte procura já no início de temporada? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É muito importante observar que, apesar de a gente ter vivido um recorde agora na contratação de crédito rural para o primeiro mês da liberação do Plano Safra, o Plano Safra ele atrasou muito. Assim, valeu a pena o atraso. No final, o Plano Safra ele foi muito proveitoso, muito bem desenhado para o nosso agro, mas, por outro lado, ele atrasou. Então, na prática, o que a gente está vendo é uma demanda represada do crédito necessário tanto para o custeio quanto para o investimento. Vale lembrar que grande parte desse recorde, colocamos assim, foi puxado pelo crédito de investimento, que é muito mais dependente do Plano Safra do que o crédito de custeio em si. E, naturalmente, o crédito de custeio, particularmente no sul do país, ele tem uma fração significativa, uma representatividade significativa na cesta de financiamento dos produtores e, por isso, ele foi o segundo maior recorde, colocamos assim. Mas quando a gente fala sobre um recorde, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que lembrar que houve um atraso e essa demanda represada, ela foi toda dada vazão agora no primeiro mês da liberação do Plano Safra. Bom, quando a gente vê essas informações, tem-se a impressão de que foi uma situação inédita, né? Bem diferente. Podemos até dizer assim, vendo essas informações, de que nunca vimos isso antes. O senhor enxerga isso diferente? Quer dizer, é uma situação que dependeu de outros fatores e não simplesmente de um volume absoluto de recursos. Não me resta dúvida com respeito à contribuição desse fator do atraso. Então, quando a gente fala de recorde, a gente teria que comparar, por exemplo, qual que é a demanda represada em cada um dos momentos. E houve, de fato, um atraso significativo na liberação do Plano Safra. A gente tem que reconhecer outras coisas também. O Plano Safra ele está perdendo representatividade, particularmente no custeio, devido à redução do poder de compra. Vale lembrar que os insumos eles são em grande parte dolarizados. O Plano Safra ele é denominado em reais. Então, como a relação de câmbio ela foi muito prejudicada desde o início da pandemia, o poder de compra de cada real do Plano Safra por unidade de insumo, coloquemos assim, diminuiu. Então, eu diria que isso é muito mais atribuível ao atraso e à demanda represada do que a outros fatores. Tem uma outra informação do Ministério, a de que os produtores familiares, né, que Pronaf, foram os que mais contrataram nesse início de temporada. O que isso pode representar? Isso representa o sucesso da nova política agrícola brasileira. Então, a gente tem sempre que olhar para a história para poder entender o presente. A agricultura brasileira, na década de 70, ela era basicamente inexistente, ela existia, na verdade, só no sul do país, e foi justamente o crédito subsidiado que permitiu que ela chegasse onde ela está hoje. Só que o crédito subsidiado, ele custa muito caro para o governo e as contas do governo, elas não estão incríveis, por assim dizer. E à medida que o mercado ele ficou mais maduro, o agro passou a poder buscar financiamento do mercado privado de fato. Então, a política agrícola do Brasil hoje, ela saiu do subsídio por meio do crédito, o subsídio diretamente no crédito, para atender isso, o crédito subsidiado somente para o pequeno e o médio produtor. O grande produtor ele precisa ir a mercado para poder acessar recursos, grande parte dos médios também. E a política agrícola ela está indo agora para o seguro, para o subsídio do prêmio de seguro de safra. E por que isso é muito inteligente? Porque você garante o crédito subsidiado para o pequeno, que é realmente quem não tem capacidade de acessar crédito comercial, e por outro lado, você endereça o maior risco da agricultura, que é o seguro de safra, justamente para garantir que o financiador privado se sinta confortável em levar os seus reais, digamos assim, para o campo. Cenário de alta dos juros, com a indicação ou o indicativo de que terminaremos 2021 com uma taxa Selic na casa
entre 6,5% e 7% ao ano, que vai elevar as demais taxas de juros aqui no Brasil. Então, temos esse lado, esse contraponto, que é a alta na taxa de juros. Os custos de produção estão cada vez maiores, mas, por outro lado, temos também preços de commodities num nível muito alto no mercado internacional e uma demanda muito forte para os nossos produtos. Dá para dizer que com isso, fazendo essa diferença, balanceando tudo, o produtor pode ficar animado? Não me resta dúvida. Acho que não existe momento melhor para ser produtor aqui no Brasil. Então, o produtor vale lembrar que, muito bem colocado, inclusive, os insumos eles são dolarizados e existe uma demanda muito grande, uma escassez de ativos, colocamos assim, uma escassez de produtos no mercado internacional, e as commodities elas são dolarizadas. Então, o fluxo de caixa do produtor no final do dia ele tem uma componente dólar muito forte. Então, com a desvalorização cambial que o Brasil sofreu, que o real sofreu, isso é positivo por um lado para o produtor, na medida em que a medida do lucro dele é também uma componente fortemente dolarizada e por isso ele está fazendo mais dinheiro em reais. Naturalmente, existem diversos desafios, devido à volatilidade do mercado, devido à questão da alta volatilidade do mercado, tanto na ponta do produto, quanto da commodity, quanto na ponta dos insumos. Isso acaba se traduzindo em uma maior necessidade do produtor se especializar em ser não apenas um bom produtor no campo, mas também um bom produtor na mesa do escritório. Se proteger, proteger o seu fluxo de caixa, não ter descasamento de moeda, entender muito bem quando que ele precisa comprar os seus insumos e quando ele precisa vender o seu produto final. Então, isso, assim, o cenário atual ele é extremamente positivo. A gente não deve ver essa questão do plano safra, do crédito subsidiado estar diminuindo como algo negativo para o mercado. Não. O pequeno e o médio produtor que não tem capacidade de acessar o mercado vão continuar sendo apoiados pelo Estado. E, por outro lado, a gente vai ter o benefício, digamos assim, da agricultura mais moderna, mais madura, de poder acessar produtos muito mais sofisticados do mercado de capitais e do mercado financeiro privados. Tem um outro entrave sendo colocado, né, como provável obstáculo para a safra, que é o chamado apagão de insumos. Quer dizer, assim como nós temos em outros setores da economia, automobilístico, por exemplo, construção civil, também os insumos agropecuários, que poderiam ter dificuldade, né, o produtor, para encontrar os insumos. Como é que o senhor vê essa questão? É um cenário real. Então, assim, a gente tem acompanhado isso e isso se traduz, naturalmente, a escassez do ativo se traduz em um aumento do preço dele. Então, a gente já está vendo isso no campo, infelizmente. Isso pode sim afetar, mas isso só corrobora afetar a produção primária, mas isso só corrobora o ponto anterior. Com um mercado muito mais volátil, um mercado muito mais incerto, o produtor que consegue se antecipar do ponto de vista da aquisição dos seus insumos, consegue entender o momento correto de vender a sua commodity e não fica carregando o risco de descasado no balanço, esse é o produtor que vai prosperar muito no cenário atual. Então, o produtor que pegou e antecipou o seu pacote de financiamento com um fornecedor, seu pacote de insumos com um fornecedor de qualidade que certamente vai conseguir honrar o contrato, esse é o produtor que vai se beneficiar tremendamente. Agora, o produtor que deixou as coisas para a última hora ou que conseguiu um preço 2% mais barato, mas talvez com um fornecedor não tão confiável, esse é o produtor que pode sofrer, assim, uma coisa surpreendente, mas um washout, por exemplo, de um contrato de glifosato. Pode acontecer. Queria agradecer a participação do senhor Bernardo Fabiani, que é o diretor executivo, CEO da Terra Magna. Muito obrigado pela sua entrevista ao programa Mais Pecuária.